Olá pessoal, vamos falar agora da peça chamada Agravo em Execução. A fundamentação do agravo em execução está lá no artigo 197 da LEP. A LEP é a Lei 7210/84. Em 1984 foi editada a Lei de Execuções Penais, Lei 7210, onde traz tudo sobre execução penal. E essa Lei 7210, ela deveria ter revogado alguns incisos que está no 581 do RESE. Eu já falei no outro vídeo do RESE. Mas não revogou. Por exemplo, inciso 12, né? Negar ou conceder o livramento condicional. Só quem nega ou concede o livramento condicional é juiz no processo de execução, não é o juiz da vara normal. Então, está lá no 581, mas não é RESE. Preste atenção, princípio da especialidade. Só faltou o legislador de 1984, na época, fazer a menção de revogação expressa. Fica-se revogado, inciso 12, 19, pá. Não fez. Então, se não fez, ficou revogado tacitamente. Então tem que prestar atenção, porque pode cair uma casca de banana. O juiz, a OAB bota uma questão que foi o juiz da execução, que deu a decisão, e você vai ver essa decisão que o juiz deu, está lá no rol do RESE, o inciso 12 é um exemplo clássico, e você pensa que é RESE, e vai fazer a peça do RESE, vai levar zero na OAB, porque errou a peça. Por conta do princípio da especialidade, usa-se a lei especial. A lei 7210 é uma lei especial de 1984. Então, é muito fácil descobrir a grave execução, pessoal. É muito fácil. A OAB, quando botar no processo, vai botar que a decisão foi prolatada pelo juiz da execução, ou vai dizer que foi dentro do processo de execução. Se for dentro do processo de execução, lá o 197 diz: toda decisão do juiz cabe agravo. Artigo 197. Toda decisão do juiz cabe agravo. Qual o prazo do agravo? O mesmo prazo do RESE. Mesmo prazo do RESE. 5 dias. Perfeito? O juiz de execução, no processo de execução, deu uma decisão que não foi favorável e você quer atacar, você ataca com agravo em execução. Lembrando que também no agravo em execução, você tem o direito a pedir o juízo de retratação do 589. Que é juízo de retratação, pessoal. Pedir para que o juiz, ele se retrate. A palavra retratação aí que eu falo é se arrepender. É chamar o feito à ordem. É convencer o juiz que a decisão dele não era daquele jeito, era do jeito que você está pedindo, do jeito que você está informando. Certo? Então, se por acaso o juiz conceder, não precisa ir para o tribunal. Se ele negar o seu pedido, se ele não se convencer com as suas argumentações nas razões, mesma coisa da apelação, mesma coisa do RESE, viu? Você faz uma folha de rosto para o juiz da execução, dizendo que quer recorrer e quer que ele se retrate para mudar a decisão dele conforme razões que vai em anexo. Aí em anexo você vai, bota Tribunal de Justiça e bota fatos, direitos e pedido. Então você vai se debruçar na sua defesa nas razões do agravo. O nome é razões do agravo. Se for RESE, razões do RESE. Se for apelação, razões da apelação. Beleza? E essas três peças, a outra parte é chamada para contrarrazoar, contrarrazão. Se for advogado que entrou com recurso, o promotor é chamado para contrarrazoar. Se for promotor que entrou com recurso, o advogado é chamado para contrarrazoar. Perfeito? Então, uma vez caiu na prova, umas contrarrazões e muitos alunos erraram. Então, contrarrazões é quando você vai bater nas razões de quem entrou com recurso. Beleza? Artigo 197 da LEP, da Lei 7210/84, vai atacar qualquer decisão do juiz da execução no processo de execução. Mesmo que esteja algumas condutas deles lá no rol do 581. Tem algumas condutas deles que estão lá no rol do 581. Mas mesmo estando lá, vocês vão perceber que foi no juízo de execução, no processo de execução, eu vou entrar com agravo em execução. Não vou dizer que é difícil cair na prova da OAB não, né? Não é comum, é uma coisa, é difícil não é. De vez em quando cai. De vez em quando cai, e você tem que saber que o prazo de 5 dias. Outra coisa, eu vou chamar a atenção de vocês em todas as peças. No 80 a 90% da OAB, quando ela faz a prova e o concurso, ela pede para você datar a peça
no último dia do recurso. Por que ela faz isso? Por que ela faz isso, pessoal? Para testar você se você está sabendo sobre prazo. Então a OAB, quando manda você datar, uma simples data, ela lhe faz 3 perguntas. Uma simples data que você bota lá, que ela manda datar, você só precisa datar, botar a data, você está respondendo, se você botou a data correta, você está respondendo 3 perguntas que a OAB fez. Tanto na apelação, como em qualquer outra peça que tem prazo, tá certo? Se o juiz vai data a peça no último dia do recurso, por quê? Porque ele quer testar você. Então não pode ser no primeiro dia, no segundo. Nós, como advogados, já na prática, nós podemos interpor recurso no outro dia. Mas quem for fazer a prova da OAB, a prova dos concursos e a prova da sala de aula, tem que datar a peça no último dia de recurso, que é para o cara que vai corrigir a prova sua, a pessoa, o professor, saber que você sabe quanto está prazo. Então a primeira pergunta qual é? Você sabe o prazo da sua peça? Então se você bota a data correta, você disse que sabe o prazo da peça. Segunda pergunta, você sabe se é prazo penal ou prazo processual penal? Que são diferentes, depois eu falo. Obviamente você disse, se botou a data correta, que sabe contar. Por quê? Porque você contou certo. Né? E se você botou certo, você também disse que sabe que o prazo é processual penal e não penal. Porque prazo penal é um prazo mais rigoroso. Começa a conta do dia que aconteceu. Por exemplo, prisão em flagrante, né? Uma temporária. Então o delegado autor em flagrante tem 10 dias como regra, pode ser 30 se for primeiro dia, para concluir o inquérito. Então 10 dias a partir do dia que autuou. Se for prazo processual, conta do dia seguinte, se for dia útil. Beleza? Então o próximo dia útil começa a contar o prazo, se for prazo processual penal, artigo 798. Se for prazo penal, prisão temporária, flagrante, aí começa a contar no mesmo dia. Beleza, pessoal? Mais um detalhe para o agravo em execução. Não vão pensar que a agravo em execução só se ataca a peça se tiver o processo transitário julgado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pode-se atacar o processo, ter um agravo em execução, com um processo que ainda não transitou julgado. Por isso que tem uma coisa chamada carta de guia ou carta guia. Carta de guia ou carta guia significa dizer que é um documento que o juiz que prolatou a sentença manda junto com a sentença para o juiz de execução criar um processo de execução para executar a pena. Porque você pode recorrer, né? Então sai a carta de guia provisória, porque você pode recorrer para o tribunal. Pode ser que o tribunal demore para julgar. Então por isso que a carta de guia provisória tem que ir logo para o juiz de execução, para o juiz de execução começar a executar, porque pode chegar o dia de você ter direito à prorrogação do regime e o seu recurso ainda não foi julgado. Então não vai prejudicar você, já tem direito a progredir de regime. E o recurso não foi julgado ainda, você progride de regime. É por isso que chama carta de guia provisória. Agora, se transitar em julgado, ou seja, nem o promotor, nem o advogado recorreu, aí sai a carta de guia definitiva. Perfeito? Se ninguém recorreu, o juiz que prolatou a sentença faz uma carta de guia definitiva, manda para o juiz de execução. O juiz de execução pega aquela carta de guia, que é feito um relatório dizendo qual foi a sentença junto com a sentença, e vira um processo, cria um processo lá com outro número, outro juiz. Então o cara vai ser subordinado a outro juiz que vai dar o caminho dele do processo. Progressão de regime, quebra de regime, livramento condicional, tudo que ele quiser vai ter que pedir ao juiz da execução. Então, não cuidado para não querer caixa de banana, porque achar que porque está na execução o processo transitou em julgado. Não vão cair nessa caixa de banana. Não necessariamente o processo transitou em julgado. Eu não estou dizendo que o agravo não cabe para o processo transitar em julgado. O agravo é para o juiz da execução que deu uma decisão. Seja para o processo que transitou julgado, seja para o processo que está em andamento ainda no tribunal, não transitou julgado. Desde que existe uma sentença e tenha saído a carta guia para o juiz de execução e ele começa a executar a pena do cara e o cara apronta uma falta grave, qualquer coisa parecida. Então a grave execução não necessariamente vai ser para processo transitado em julgado. Beleza? Então cuidado para não cair dessa casca de banana. Ok? Então tá aí a aula sobre agravo em execução, que dá no artigo 197 da LEP, Lei 7210/84. Obrigado.